meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É uma alegria estarmos juntos novamente para louvar, bendizer, glorificar o nome do nosso Deus nessa noite aqui. Eu espero que você tenha passado uma boa semana. Eu espero que o Senhor tenha falado com você nessa semana e que você tenha tido experiências maravilhosas com o Senhor. Nós vamos orar agora para iniciarmos o nosso culto. Mas, durante o culto, eu quero que você preste bem atenção na palavra, eu quero que você reflita sobre sua vida e no final do culto nós estaremos orando por você, orando por sua necessidade, caso você tenha alguma. E nós também estaremos orando, agradecendo ao Senhor pelas suas misericórdias, pelo seu amor para com nossas vidas. Vamos iniciar então o nosso culto, agora tendo um pequeno tempo de oração. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças pelo dom da vida, te damos graças pelo seu conforto, te damos graças pelo seu amor, te damos graças, Senhor Deus, por suas mãos estendidas sobre nós. Nós, Senhor, nesse momento queremos glorificar o teu nome, bendizer o teu nome, louvar ao Senhor nesta noite aqui. Que cada família, cada pessoa, cada irmão, cada amado, cada amada que estiver nessa noite ouvindo essa palavra, junto conosco, espero que o Senhor alcance os seus corações, que o Senhor esteja dando cura para quem necessita ser curado, que o Senhor esteja dando reconciliação com o Senhor para quem precisa ser reconciliado, e o Senhor esteja trazendo salvação para aqueles que precisam vir para o seu reino. Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo fale com cada um e que a tua graça, o teu amor, continue nos envolvendo em nome de Jesus. Amém. Queremos
vocês aí uma palavra que Deus tem colocado no coração da nossa família, né? Nesses dias. É uma palavra bem importante para os nossos dias, né? Para sempre, na verdade, mas também vem de encontro com os dias que nós temos passados e eu acho que Deus tem muito para falar aí aos nossos corações diante da importância das pequenas coisas aí que nós temos para colocar. Na verdade, a palavra que a gente quer estar passando para vocês, se a gente tivesse que dar um título, nós estaremos colocando como a história é um projeto divino, né? Sua história é um projeto divino. Então, queria passar essa palavra para que vocês cada um de vocês estivessem pegando individualmente para vocês isso, né? Então, sua história é um projeto divino. Então, para começar, gostaria de começar falando para vocês a importância do tempo das pequenas coisas. O que significa isso exatamente? Eu queria colocar para vocês a importância de nós entendermos o momento das pequenas coisas que Deus tem para as nossas vidas. A importância das pequenas coisas que nós fazemos para Deus, diante de Deus, e como isso pode repercutir na nossa vida e no projeto de Deus como um todo. Então, assim, para introduzir, a gente gostaria de estar passando. Muitas pessoas esperam um momento na nossa vida em que vai acontecer algo extraordinário. Um momento em que vai acontecer um boom e que as nossas vidas vão mudar. O dia que eu ganhar R$1 milhão, o dia que eu tiver 1 milhão, o que eu vou fazer? O que eu faria da minha vida se eu tivesse 1 milhão, né? Ou então, o dia que eu conseguir o emprego dos meus sonhos, o dia que eu conseguir um emprego que eu vou ganhar um salário e que eu possa fazer muito mais do que eu consigo fazer hoje, as minhas coisas vão mudar, minha vida vai mudar. Então, assim, Deus um dia vai virar a chave da minha vida, vai fazer um milagre que minha vida vai passar do pequeno para uma coisa extraordinária, para uma coisa grande, do nada, né? Então, muitas vezes a gente tem esse sentimento, a gente espera que isso possa acontecer com as nossas vidas. Mas muitas vezes nós ficamos frustrados porque as coisas não acontecem dessa forma, não é bem assim. Não que Deus não tenha poder ou que Ele não possa de uma hora para outra virar a chave da nossa vida e falar, bom, a partir de agora a sua vida vai ser extraordinária. Todas as coisas na sua vida, a partir de hoje, vai mudar e vai ser extraordinário. Eu vou mudar a sua situação financeira, eu vou mudar a casa onde você mora, eu vou mudar o emprego que você tem, vou mudar tudo de uma hora para outra. Deus pode fazer isso se Ele quiser, obviamente. Mas gostaria de passar para vocês qual a importância das pequenas coisas que Deus faz nas nossas vidas, o quanto isso é importante e o quanto isso reflete em algo que pode se tornar grande na nossa vida, né? Então, assim, para ilustrar essa passagem, para ilustrar essa palavra, eu gostaria de tá fazendo uma analogia com a história de Davi, né? Então eu vou colocar para vocês alguns pensamentos, eu vou citar algumas frases que eu gostaria até, se vocês quiserem anotar, vocês podem anotar, tá? Podem anotar as passagens, os versículos que nós vamos colocar, para que vocês reflitam depois sobre isso e pensem um pouco sobre isso, né? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre Davi e vamos entender o porquê das pequenas coisas serem tão importantes na nossa vida. Quando a gente começa a ver a história de Davi, né, então a gente vai lá para 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 12 a 15. Se vocês quiserem acompanhar, por favor, lê para a gente aí, para a gente iniciar. Então vamos lá. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém, Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe,
o segundo Abinadab e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo, enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Ok, até aí. Então vamos lá, né? Davi, nessa ocasião que nós estamos lendo, nessa passagem, Davi ele já havia sido ungido que ele seria rei. Né? Ele já tinha recebido a bênção, ele já havia sido ungido para ser rei. Então, na cabeça de Davi, ele já tinha muito claro para ele que ele ia ser rei. Mas o texto fala para a gente o seguinte: ele era o filho mais novo, e seus irmãos, os irmãos mais velhos, eles já estavam na frente de batalhas guerreando, eram obviamente mais fortes do que ele, mais importantes do que ele dentro da família deles, estavam na frente de batalhas, né, com o povo escolhido de Deus, né, o povo de Israel, batalhando. Então, assim, já estavam fazendo coisas que já eram grandiosas, enquanto Davi, ele era um pastor. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, né? Então, o que a gente vê sobre isso? Davi era uma pessoa que já havia sido ungido para ser rei, e ele estava cumprindo o papel dele, que era cuidar das ovelhas da casa do seu pai, enquanto seus irmãos já estavam guerreando. Então, o que acontece? Davi, ele podia ter uma soberba já, né? Ele já podia falar, bom, se eu sou ungido para ser rei, por que eu vou ficar aqui pastoreando ovelhas, né? Mas não, Davi, ele entendeu que ele precisava fazer as pequenas coisas que estavam sendo passadas para ele fazer, né? Então, assim, Davi, ele entendeu que ele tinha que se dedicar para fazer aquilo que ele estava fazendo, por menor que fosse o papel dele, mas ele tinha que se dedicar e fazer aquilo da melhor forma possível. Então, assim, eu queria que você notasse uma frase importante. Ninguém que é grande começou grande. Esse é um primeiro detalhe, né? Ninguém que é grande começou grande. Ou seja, Davi, a gente conhece a história dele, a gente sabe que ele foi ungido para ser rei e que chegou a ser rei. Mas ele começou pastoreando ovelhas. E quando ele foi colocado para fazer isso, ele resolveu fazer isso da melhor forma possível, né? Então você pode anotar uma outra frase aí que é: ninguém chega a lugar algum se não se dedicar. Então, por menor que seja a tarefa que você tenha, o que você esteja fazendo, você tem que ter na sua mente que você precisa fazer isso com toda a dedicação, né? Faça isso para Deus, do fundo do seu coração, com toda a sua dedicação, por menor que seja, né? A gente tem tido exemplos nesses dias que nosso próprio grupo, né, está fazendo um trabalho muito bonito de distribuição de cestas básicas. A gente tem assim uma acolhida, né? Agora a gente não está fazendo presencialmente, mas a gente tem uma acolhida abençoada dos nossos irmãos nos dias que nós temos reuniões. Nós temos os lanchinhos, as pessoas que se dedicam para fazer um lanchinho para levar para a reunião. São coisas pequenas que a gente tem a oportunidade de fazer e a gente faz com a maior dedicação, né? E a gente vai entender o quanto Deus usa as coisas pequenas que nós fazemos, quando nós fazemos com dedicação, para fazer coisas grandiosas e maravilhosas. Então, assim, falando um pouco da dedicação de Davi agora, né? Davi, quando estava pastoreando suas ovelhas, ele teve a necessidade de crescer e de aprender algumas coisas importantes, algumas coisas que depois foi levada para a vida toda, e inclusive que foi usado para fazer assim uma primeira grande obra na vida dele, que foi uma batalha, né? Então, Davi, ele relata no versículo 34, você pode ler para a gente? Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta de ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo.
Então aqui a gente vê o seguinte, né? Davi, no tempo de pastor, obviamente que ele teve que enfrentar situações e a gente imagina que essas situações não começaram com um grau de dificuldade logo de cara, né? Então, assim, a gente sabe que qual o primeiro bicho que ataca as ovelhas, né? É o lobo. Então, a gente acredita que Davi tenha tido que enfrentar lobos, né? E expulsá-los e matá-los. Depois, Davi teve que enfrentar leões, Davi teve que enfrentar ursos. E Davi coloca que quando ele fazia isso, né, ele fazia isso com a ajuda de Deus. Mas a gente sabe também que para ele conseguir atingir a esse nível de chegar a matar leões, matar ursos, ele teve que se dedicar muito, né? Então é óbvio que ele não foi fazer isso sem nenhum preparo. Ele não foi para a frente de batalha ali com um leão, com um urso, sem se preparar ou sem treinar para aquilo que ele ia fazer. É óbvio que ele tinha alguma ferramenta, ele tinha alguma arma e ele treinou muito para usar isso, né? Então, assim, a gente precisa entender também que, novamente, ninguém chega a lugar algum se não se dedicar. A importância de nós nos dedicarmos, mesmo quando estamos fazendo coisas pequenas. E avançando um pouco mais, né, vou colocar uma outra situação para vocês anotarem. Preciso aprender a vencer as pequenas tarefas, né? Então, novamente, né, nós precisamos aprender que as coisas pequenas são importantes, precisamos nos dedicar para fazer as coisas pequenas, mesmo que sejam as coisas pequenas, e precisamos aprender a vencer essas pequenas tarefas. Porque se nós não aprendemos a vencer as pequenas tarefas, Deus não vai dar para a gente uma tarefa maior. Deus só vai confiar em nós tarefas maiores a partir do momento em que nós aprendermos a vencer as pequenas tarefas, né? Então, indo um pouquinho mais à frente, então, no versículo dos versículos 17 a 19 da história de Davi, nós vamos ver uma outra coisa importante. Nas pequenas tarefas nascem grandes responsabilidades. Então, lê pra gente, por favor, o versículo 17 a 19. Um dia Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante. Veja com seus irmãos como eles estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho lutando contra os filisteus. Então, mais uma vez, foi passado para Davi uma tarefa pequena, né? Que seria o quê? Faz o seguinte, os seus irmãos mais velhos, os seus irmãos mais fortes, eles estão lá na frente de batalha, eles estão lutando contra os exércitos inimigos. E o que eu quero que você faça pegue esses pães, pegue esse trigo e leve para eles e para o rei Saul, que eles estão precisando, eles estão com fome, eles estão fracos, eles precisam se alimentar. Então, assim, Davi, mais uma vez, ele pegou aquela atividade que foi passada para ele, mesmo sendo uma coisa pequena, diante da situação toda que estava acontecendo, diante do que todas as pessoas faziam, ele resolveu fazer aquilo com a maior dedicação. E aí Davi vai, leva, e quando ele chega no acampamento, quando ele chega no local, ele se depara com uma situação, né? Davi chega lá e ele vê a cena de Golias desafiando todo o exército de Israel, né? Então, no versículo 23, pode ler pra gente? Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Então, nesse momento, né, Davi chegou no exército e viu Golias enfrentando todo mundo e colocando todo mundo à prova, né? Diz que todo o exército israelita fugiu, estava com medo dele, né? E aí Davi, como ele era uma pessoa que já tinha
sido trabalhada por Deus nas pequenas tarefas. Então ele estava lá, quando ele estava pastoreando ovelhas, ele começou lutando contra lobos, lutou contra leões, depois lutou contra ursos. Ele teve um amadurecimento, ele passou por situações que trouxeram para ele maturidade, né? Davi viu aquela situação, chegou para o rei Saul e falou para ele, falou assim, olha, eu vou enfrentar esse gigante aí, que todo mundo está com medo. Né? Aí o texto até diz que o rei Saul olha para ele e fala, mas você é um garotinho, você acha que você pode lutar contra um soldado que, além da sua estatura, que é fora do normal, é um cara que passou a vida toda na frente de batalha, batalhando contra todo mundo e matando um monte de gente. Você acha que você, desse tamanhinho seu aí, com essa cara de bonitinho que você tem, você acha que você pode enfrentar esse gigante? Né? E aí entra também uma questão muito importante de Davi, que é, além dele já estar preparado, além dele já ter se preparado nas pequenas tarefas e ter deixado Deus preparar a vida dele, ele tinha uma maturidade de que ele sabia que sozinho ele não podia enfrentar Golias. Da mesma forma que sozinho ele também não podia enfrentar leões e ursos. Então, se a gente der uma olhada novamente no versículo 37 e depois no versículo 45... 37 diz: O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desses filisteus. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. E no 45... Davi respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Então aqui fica claro pra gente que quando Davi enfrentava leões, enfrentava ursos, ele tinha no coração dele e que Deus estava à frente da batalha junto com ele. E da mesma forma, quando ele chegou contra Golias, ele tinha essa maturidade. Ele chegou para ele e disse, você vem contra mim com as suas armas, com a sua armadura, com a sua soberba de que você é um soldado e que já matou muita gente. Mas eu vou contra você em nome do Senhor Deus dos exércitos israelitas. Eu vou em nome do meu Deus, o mesmo Deus que me defende dos leões e dos ursos, é o Deus que vai fazer com que eu vença você nessa batalha agora. Então, assim, veja o quanto é importante, quanto foi importante na vida de Davi ele vencer as pequenas batalhas, ele vencer as pequenas tarefas que foram dadas a ele e ter a maturidade de chegar diante da situação, diante de um gigante. Ele tinha a maturidade e o amadurecimento para lidar com aquela situação. Então, diante disso que eu estou passando para vocês, eu gostaria de colocar que nós temos que dar importância às pequenas coisas da nossa vida, às pequenas tarefas que nós temos que fazer. Não precisamos achar que a nossa vida ela vai ter um estalo, um boom de uma hora para outra e que coisas grandes vão acontecer na nossa vida de repente. Né? Deus ele quer trabalhar na nossa vida a partir de coisas pequenas que nós queremos fazer, com dedicação e com maturidade, até que ele possa levar a gente a uma maturidade para enfrentar gigantes, para enfrentar situações maiores. E para finalizar, eu gostaria de colocar nessa mesma linha de raciocínio uma situação agora para a gente trazer para a nossa vida. Né? Pensando nas coisas pequenas, pensando no que nós temos, eu gostaria de colocar para vocês a seguinte pergunta. O que você tem hoje? Né? É pouco para você? Queria que vocês pensassem nisso. O que você tem hoje é pouco para você? Então, assim, diante dessa pergunta, eu gostaria de exemplificar duas situações, né, duas histórias da Bíblia, para que a gente pensasse um pouco sobre isso, refletisse um pouco sobre isso. Deus não tem problema com recursos. Né? Vocês acham que Deus tem algum problema com recursos? Você acha que Deus precisa de algo grandioso para fazer algo grandioso? Né?
Então, anote isso. Deus não tem problema com recursos. Eu gostaria de colocar duas situações, duas passagens para exemplificar isso que eu estou falando e para fechar essa palavra, colocando no seu coração hoje que Deus pode fazer, através de pequenas coisas, uma coisa grandiosa na vida de vocês. A primeira passagem que eu queria ver com vocês, essa passagem está em Marcos 6,30. Tá? Nós não precisamos ler essa passagem porque é um texto muito conhecido. Trata-se das multiplicações de pães e peixes. Então, nessa ocasião, o que aconteceu? Jesus estava com seus discípulos, né, dando alguns ensinamentos, falando com a multidão, e a passagem diz que tinham cerca de 5.000 homens, né, nesse ajuntamento. E todos estavam com fome, e aí os discípulos chegaram para Jesus e disseram, melhor você despedir esse pessoal, mandar cada um para sua casa, porque está todo mundo precisando comer, está todo mundo com fome e a gente não vai ter recursos aqui para alimentar todo mundo. E aí Jesus fala para os discípulos, o que nós temos? Faz uma varredura aí, pergunta para o pessoal quem que trouxe alguma coisa e levanta quais são os recursos que nós temos. Aí a partir disso, os discípulos voltaram, né, com 5 pães e 2 peixes. E disseram para Jesus, olha, o que nós temos é isso. Né? Então eu vou falar de novo, acho melhor você dispensar essa turma aí, mandar todo mundo para sua casa, porque nós estamos ralados aqui, mal é mais isso que dá para alimentar a gente. E aí eu pergunto para vocês, o que eram esses 5 pães e 2 peixes nas mãos dos discípulos? Né? A grande pergunta é essa, o que isso era nas mãos dos discípulos? Praticamente nada, o que a gente está dizendo, Malemar isso dava para alimentar eles mesmos, né? E aí eu te pergunto, o que esses recursos eram nas mãos de Jesus? Né? Então o texto fala que Jesus usou esses 5 pães e 2 peixes e fez com que toda a multidão fosse alimentada. E ainda o texto diz, sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Né? Então, assim, para exemplificar que às vezes o que nós temos é muito pequeno, mas nas nossas mãos, na nossa visão, pode não ser nada. Mas se a gente pegar o que é pequeno para nós, que nós temos, e colocar nas mãos de Jesus, isso pode se transformar em uma coisa grandiosa, extraordinária, aquele extraordinário que nós estamos esperando na nossa vida. Né? O último exemplo que eu gostaria de dar nessa mesma linha está em 2 Reis 4, 1 e 2. A mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse, o meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia Deus, o Senhor. Mas agora, há um homem a quem ele devia veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida. E Eliseu perguntou, o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Ok, até aí. Vou dividir essa leitura em 2 partes, né? Então, a primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 3, né? 2. Versículo 2, isso. O que acontece? Uma mulher desesperada, né, que estava sem recursos, e estavam querendo até levar os filhos delas como pagamento de dívidas. Ela já estava viúva, já tinha perdido o marido, e ela chega para o profeta Eliseu e fala, eu não sei o que eu faço, o que você pode fazer para me ajudar, porque eu não tenho mais de onde tirar recursos. E aí Eliseu pergunta para ela, o que você tem hoje? Então eu vou voltar à pergunta que eu fiz para vocês lá atrás. O que você tem hoje? Né? O que você tem é pouco para você? A resposta dela é, eu não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite. Ou seja, ela tinha ainda alguma coisa, ela tinha um jarro pequeno de azeite, mas a primeira resposta dela foi, eu não tenho nada. Porque um jarro pequeno de azeite nas mãos dela não era nada, ela não podia fazer nada com aquilo. Não dava para ela fazer, não dava para ela conseguir
libertar nenhum filho dela que estavam querendo levar. Ou seja, para ela aquilo não era nada, não servia para nada. Então, novamente, o que você tem hoje é pouco para você? Agora, a última pergunta que eu quero fazer: o que você tem hoje é pouco para Deus? Será que é pouco para Deus? Então vamos terminar de ler agora o texto os versículos 3 até 7. Eliseu disse: vá pedir que os vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então, a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se ainda havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: vinda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo. Amém. Então, nesse último exemplo, né, nesse último texto, o que, mais uma vez, fica claro para a gente e que eu queria que vocês pegassem hoje e colocassem no coração de vocês: se o que você tem, ele é pouco, é muito pouco, aos seus olhos não é nada, você pode colocar isso diante de Deus e colocar para que Deus faça, para que Deus cuide desses recursos para você e que Deus multiplique da forma que você precisa. Né? Nas mãos dela, nas mãos da mulher, o azeite que ela tinha não era nada. Mas quando ela colocou diante de Deus, Deus fez com que aquele azeite pudesse sanar todas as dívidas dela e ainda fez com que sobrasse para que ela continuasse a vivendo e tendo mais recursos. Então creia nisso, coloque isso diante de Deus nessa noite e creia mesmo na palavra de Deus, que esses 2 pontos que eu gostaria de deixar para vocês hoje. As pequenas coisas dentro do reino de Deus são coisas que têm muita importância e que Deus pode trabalhar na vida de vocês para que se tornem coisas grandes e extraordinárias. E pegue aquilo que você tem hoje, mesmo que não seja nada ou que seja muito pouco, coloque diante de Deus e peça para que Deus administre, peça para que Deus use esse pouco para multiplicar e nas mãos dele que seja gerenciado de uma forma que seja uma bênção na vida de vocês. Então era isso que a gente queria passar para vocês, essa palavra que tem nos sustentado também, a nossa família. E eu gostaria agora de encerrar pedindo para que realmente Deus venha estar abençoando a vida de todos vocês e que essa palavra tenha sido possa ser vida na vida de vocês assim como é na nossa. Amém. Nós queremos deixar para vocês também essa mensagem realmente, né, que Deus é um Deus de detalhes e que a gente não tem que pensar realmente nas coisas pequenas que nós temos de uma forma pequena, mas que Deus ele é um Deus tão caprichoso que para ele esses pequenos detalhes têm muita importância. Então, às vezes não enxergue isso como que você não tem condições, que você não tem capacidade ou que você, diante de uma situação tão pequena, aquilo não vai fazer efeito, não vai ter um significado. Então, diante da sua família, diante das coisas, comece a enxergar esses detalhes que Deus colocou na vida de vocês, essas pequenas coisas e as pequenas atitudes que a gente pode fazer também no reino de Deus. Então, comece a ter um olhar diferente e nós queremos também deixar uma música para vocês como uma meditação nesse momento do que Deus tem falado para a gente olhar as coisas um pouco diferente, né? Que Ele é um Deus de detalhes. Então, a gente vai por aqui e deixar para vocês como a nossa oração, realmente, e uma resposta de Deus, que Ele é um Deus de detalhes para a nossa vida. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá.
Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim
coisa linda a palavra do Senhor. Como é bom quando o Senhor fala conosco através da sua palavra. Nós glorificamos, damos graças ao Senhor pelo Deus que Ele é, pelo Deus maravilhoso que Ele é. Só um Deus assim, com um coração amoroso como esse, poderia estar nos agraciando com tão grande bênção nesses dias aqui. Meu querido, estamos encerrando meu querido, minha querida, estamos encerrando a nossa reunião e eu quero deixar um aviso para você. Na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós estaremos tomando a ceia juntos. Então eu quero que você se prepare para que possamos celebrar a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo juntos na próxima segunda-feira. E se você está com alguma necessidade, eu gostaria de orar por você agora. Se você está querendo agradecer ao Senhor por uma bênção, eu também quero orar agradecendo junto com você. Vamos orar então. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, te damos graças mais uma vez pelo Deus que o Senhor é. Te damos graças pelo sacrifício de Jesus na cruz e pela sua ressurreição. E pela vinda do Espírito Santo, como promessa que o Senhor deu para nós, dizendo que Ele iria para o Pai e enviaria o Consolador. Deus, nosso Senhor, nós te bendizemos nesse momento e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor vá de encontro a cada um que esteja necessitado nesse momento. Senhor, traz alegria aos corações. Alegria pela tua presença, alegria pelo Senhor estar se importando conosco. Alegria por ver que o Senhor é um Deus que nunca reteve a sua mão e os seus olhos sempre estiveram sobre nós. Alegria também por nos proporcionar momentos únicos de experiências pessoais com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço que todos que estão ouvindo, estão vendo esta palavra, estão vendo esse momento, estão vendo esse encerramento aqui, ó Deus. Que o Senhor dê a cada um uma semana cheia da sua presença, cheia, Senhor Deus, de experiências pessoais contigo. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz. Até a semana que vem, em nome de Jesus. Amém.